Ok? Então, agora devidamente sendo registrado, né, nosso encontro aqui, a gente está falando um pouco mais desses assuntos que vão ajudar a gente no projeto, tá? Quem tiver mais alguma coisa da pesquisa do mobiliário que quiser mostrar, pode mostrar, tá? Lembrando mais uma vez, gente, que o objetivo dessa atividade é trazer o pessoal para a sala virtual, é a participação e tudo. Então, assim, só vale o ponto extra se mostrar na sala virtual. Me mandando por e-mail, por WhatsApp, não tem o mesmo efeito, porque não estamos cumprindo, digamos assim, 100% dos objetivos da atividade, né? Que o objetivo da atividade é exatamente essa interação da gente aqui. Joia? E lembrando, tá? Que quem não mostrar, quem não fizer, não vai ser prejudicado em nada. Porque esse ponto, lembra-se que eu falei, né? É um ponto extra, certo? Então, alguém quer mostrar logo alguma coisa do mobiliário? Joia, mostra então, Paloma, para a gente. Sem microfone, tudo bem. Só que quando você está compartilhando a tela, você não consegue digitar no chat. Quando você compartilha a tela, acho que. Não sei, mas dá uma tentada aí, vai. Não, pode ser pelo computador mesmo, não tem problema. Joia. Estão ouvindo? Sim, sim. Pronto. Eu entrei pelo celular para conseguir, porque meu computador está sem microfone. Mas eu pesquisei, eu já tinha visto esse imobiliário fazia um tempo, e aí quando a senhora falou para a gente fazer e tal, eu lembrei dele, que eu achei muito interessante, porque ele inclui o cadeirante, né? Então fica, tipo, o espaço das pessoas de cada lado, e o cadeirante tem a possibilidade de encaixar a cadeira no meio. Eu achei muito interessante. Como eu não sou tão boa com essa questão dos desenhos, eu tentei mais ou menos representar, e aí eu preferi fazer desse jeito, que era para conseguir ver as medidas de uma forma melhor, né? Aí fica 1,10 de cada lado, para as pessoas, né, sentarem e tal. Aí 45 a altura e 53 o encosto. O banco no total tem 2,85. Aí é basicamente isso, eu acho. A senhora escutou, né? Só para ter certeza. Tá mutado o áudio da senhora. Desculpa, é agora que eu ajeitei aqui. Pode falar, Paloma. Pois é, como eu acho que a senhora, não sei se a senhora escutou, mas como eu falei, é pro cadeirante conseguir encaixar a cadeira, né, e tudo mais. E eu achei muito Certo. interessante isso. E aí fica Uhum. 1,10 de cada lado pro pessoal sentar, e os 65 para a cadeira conseguir encaixar, a Certo. altura de 45 e 53 pro encosto, e o banco no total tem 2,85. Joia. É interessante, tá? Vocês observarem também os materiais, né? Não, aparentemente, eu chutaria aí que seria concreto e madeira, né? Pelo Isso. seu desenho. Mas aí é onde entra, né? Eu acho que essa pesquisa, ela é um ponto de partida. Nós estamos gravando, então. Essa pesquisa ela é um ponto de partida, né? Porque a partir daí você, não que você esteja copiando alguém ou imitando ou coisa do tipo,
Na verdade, a gente não está inventando a roda aqui, né? A gente tem uma série de referências, a gente vai tendo repertório exatamente para quê? Para que quando a gente for conseguir, quando a gente chegar no nosso momento de projetar, a gente vai conseguir chegar em resultados que são diferentes, que são resultados da nossa criatividade, mas que a gente precisa ter algumas referências, né? Então, eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar daí, né? Isso tá, por exemplo, tem uma base aí de concreto e encosto de madeira. Talvez você pudesse pensar, no caso aí, em uma peça toda de concreto, que talvez Uhum, tivesse até uma durabilidade maior. uhum. Outra coisa que eu também estou pedindo para todo mundo que fez essa pesquisa, tá, fazer, é fazer bem esse desenho do corte, né, que você fez aí, a gente está vendo aí 45, né, 45, aliás, 45, 55, Isso. profundidade, o encosto. Por quê? Porque o corte, gente, no caso do mobiliário que a gente está falando de banco, ele vai dar as principais medidas ali, né, da ergonomia da escala humana, que na verdade esse 1,10 ele é um espaço que ele pode ser muito mais largo ou muito mais estreito. Não vai ter nenhum problema em você ter uma variação com relação a isso. Já com relação a essas medidas que estão aí no corte, essas sim, essas não vão ter muita variação, porque você tem uma forma ergonômica da pessoa sentar, né? Então a maioria dos assentos vai ter essa altura de 45, o que você vai poder mexer, de repente, um pouquinho nessa inclinação, tá? Ah, eu boto um ângulo de 45 graus, é muito, boto um ângulo de 30 graus, boto um ângulo de tanto. E aí vai definindo aí qual seria o seu ângulo que vai dar mais conforto ou que vai combinar com o design que você está querendo colocar aí, né? É também muito comum a gente ver, às vezes, o banco até com um encosto meio reto, né? Então, assim, pode até ter um outro elemento ali atrás de encosto. Então, a ideia é que vocês usem isso aí como um ponto de partida, para, tendo esse ponto de partida, começar já a pensar o mobiliário de vocês. Mas muito bom, Sim. Paloma. Eu queria só uma coisa, tá? Que também vai valer para todo mundo. Não esqueçam de colocar assim do ladinho, quando vocês estiverem desenhando mobiliário, a escala humana. Desenho de uma Uhum. pessoa ali que vai ajudar vocês a não só a aferir, né, esse design, como também a já ir pensando nos outros elementos. Tá Alguém certo. mais quer mostrar? Então tá, Paloma. Eu já anotei aqui. Paula, quer mostrar, Paula? Quero, eu vou apresentar aqui. Tá. Pronto, esse é meu mobiliário e ele tem de comprimento 2,90 ao total. Uhum. Assim, de largura, né? O assento para a pessoa, o espaço da pessoa sentar 70. Tem 1,20 aqui, que cabe 2 pessoas. Tem essa divisória com a plantinha para dar uma urbanização maior. E Uhum. do outro lado também tem 1,20. Aqui é 70 de profundidade da pessoa sentar. A altura do assento é 45 centímetros. Tá na escala de 1:20. E eu acho que se adequa bem a parques, assim, porque eu não sei explicar, mas ele é de madeira, todo de Uhum. madeira, ele é feito por dentro, também pode ser feito com concreto e colocado revestimento de madeira. Eu acho que ele se adequa bem a parques, porque eu acho que é algo bem limpo, bem assim, o banco. E já por ter essa vegetação aqui no meio que vegetação, né? Ele ajuda também no parque. Tá. Esse mapa, desculpa, mapa, eu falei errado. Esse imobiliário, você pesquisou ele de algum lugar ou ele já é algo que você está criando? Eu pesquisei algumas ideias,
Mas aí eu fui adaptando o que eu achava melhor para as pessoas. Certo. Interessante. Joia. Porque a gente Ela... também fez um trabalho de ergonomia no semestre passado e teve essa ideia de fazer também bancos, todo o mobiliário do local lá. Interessante. Eu até ia sugerir que, assim, essa sua jardineira, né, como ela está elevada do piso, como ela está, digamos assim, numa altura que propicia, tá? Isso é uma coisa para você pensar aí com a sua equipe, né? Vocês vão desenvolver um mobiliário o restante. Propicia você trabalhar alguma coisa de paisagismo produtivo. Ou seja, de você ter ervas ou até pequenas coisas como frutas, né? Pequenas que podem ser bem aceitas aí nessa altura. Por quê? Porque às vezes no chão não fica tão adequado, porque tem os cachorros, né? Tem o pisoteio e tudo mais. Já quando você eleva o jardim, você já pode colocar alguma coisa mais especial, né? Até para dar algum aroma, uma espécie como, por exemplo, um alecrim, né? Ou mesmo uma espécie como alguns tipos de pimentas que nascem aí com arbustozinhos pequenos, né? Ou outras frutinhas que possam se adaptar aí nessa jardineira, mas estudem aí uma possibilidade interessante para o paisagismo produtivo. Tá certo. Legal, então, Paulo. Voltando aí também só a escala humana. Joia. Alguém mais quer mostrar agora? Tá. Então, gente, na aula passada, né, nós estávamos falando exatamente sobre essa questão do mobiliário. Nós demos aqui alguns exemplos de mobiliário, né? Eu até mostrei aqui, né, para vocês alguns sites, né? Na verdade, 2 que tiraram o primeiro e o segundo lugar no concurso que houve no ano passado para esse mobiliário da Praia de Iracema. Quem não viu, vale a pena dar uma olhadinha depois no site, né? Porque foram 2 projetos muito interessantes, um aqui desse grupo, aqui desse Poro Arquitetura, né? Que é um escritório, e o outro desse Arquilog aqui, que é um outro, né? Uma outra proposta. Na verdade, essa proposta foi a proposta vencedora, né? Como vocês estão vendo aqui. E uma coisa assim interessante que eu queria assim ter passado para vocês, né, da aula passada, de ter ficado bem claro com relação a isso, é a questão de a gente pensar todos esses mobiliários que estão na caixinha, né, que é o banco, tá, o totem, a lixeira, enfim, eu fiz até uma lista, né, para a gente, na aula passada, de alguns desses mobiliários, e a gente pensar que existem esses mobiliários que são mais híbridos também, que eles não são nenhuma coisa nem outra, né? A gente está vendo aí essas molduras, a gente está vendo bancos que são jardineiras, pedras que são esculturas. Então, é só para, digamos assim, né, provocar um pouco mesmo a criatividade de vocês, tá? Quero estar aqui aguçando um pouco a criatividade de vocês, falando um pouco mais disso, ok? E hoje, né, como combinei com vocês, a gente vai também estar falando de mais alguns assuntos, certo? Que são pertinentes exatamente a essa fase que a gente está, que é a fase de projeto, tá? Então, gente, eu estou publicando novamente, tá, aquele mesmo roteiro, que já é um conhecido de vocês, tá? Esse roteiro. O que está sendo acrescentado aqui? Está sendo acrescentado aqui, gente, só essa etapa 5, tá? Então,
o que vai constar nessa etapa 5? O mapa do setor selecionado para implantação do parque, uma coisa que, na verdade, vocês já fizeram, né, na etapa anterior, tá? Esse mapa de remoção, ok? Que eu coloquei aqui ele em amarelo, porque eu queria fazer uma interface dele com esse outro mapa aqui, ó. Tá? Mapa de uso do solo da área a ser focada. Então, esse mapa de uso do solo da área a ser focada, onde vocês já colocaram uso comercial, residencial, institucional, incluir uma coisa aqui importante, vazios, tá? Vazios ou sem uso. Que é o quê? Exatamente aquilo que você percebe que está sem uso, né, que está abandonado. Então, isso vai ser fundamental, esse mapinha aqui, tá? Com esse uso do solo, que é um mapa que vocês já têm, né? Um mapa que vocês já fizeram. Esse mapa vai ser fundamental para esse aqui, ó. Ok? Que é o mapa de remoção, tá? As áreas a serem liberadas ou desapropriadas para implantação do parque, elas geralmente aparecem em vermelho, tá, gente? Aí como é que é a legenda desse mapa? A legenda, remoção em vermelho, e você vai pintar de vermelho todos aqueles lotes ali que estão sendo, aquelas áreas que estão sendo removidas, que você está aí compondo a sua área de parque, ok? Até aí tudo bem, pessoal? Professora, Oi. no caso que a gente já botou, a gente pode repetir. Eu acho que uma parte ficou realmente em vermelho, eu coloquei assim, né? Posso mudar a nomenclatura, que eu botei que permaneceria em azul, que eu não sabia dessas nomenclaturas ainda. Aí a parte que a gente colocou, que a senhora falou que da remoção, botei realmente em vermelho, mas botei como demolição. Certo, eu até coloquei lá, remoção / demolição, né? Porque às vezes nem é caso de demolição, como por exemplo, os estacionamentos, não tem às vezes nem o que demolir, já está tudo demolido, é só você ganhar mesmo aquele espaço. Aí o estacionamento eu peguei e botei estacionamento, né? Que retirar o estacionamento, porque não tem o que fazer. Aí eu botei outra área pintada, porque no nosso projeto tem muito estacionamento na quadra. Aí eu botei outra legenda, outra cor, e falar retirar estacionamento, porque como já é um local aberto, né, que não tem o que derrubar, aí a senhora se lembra do nosso, porque no caso é só repetir o que já foi colocado, ou não? Certo, eu acho que eu estou me lembrando, depois você poderia até mostrar aí. Mas o que é importante, Samuel, nesse momento? É a gente entender que quase todo tipo de projeto que você for fazer, assim, até mesmo numa escala menor, né, você vai ter que fazer essa planta de remoção, porque tem gente que não quer ver nenhuma outra planta, tem gente que só quer ver essa planta. Então, ela tem que existir, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela planta, é como você falou, é para repetir? É meio que repetir já. Só que o que você vai fazer é uma adaptação, porque se você não tivesse, certo? Se você não tivesse feito tudo que você fez aqui antes, todos esses passos, né? Você não conseguiria chegar aqui. Entende? Então, vai ter um carinha lá da obra, que ele é uma empresa que vai ser contratado só para isso, que ele só quer saber do mapa da remoção. Então, esse mapa é um mapa que você precisam saber fazer, porque é um mapa que ele vai ser sempre cobrado. Às vezes, até, por exemplo, de uma área que não seja nem um parque, ou mesmo de uma área residencial, né? Então, quando você vai fazer uma reforma, se tiver alguma coisa de remoção, você vai ter que fazer um mapa de remoção, né? Remoção / demolição, tá? E outro detalhe, tá, gente, que
Eu vi algumas pessoas com essa preocupação, acho super importante e pertinente. Mas nesse caso que nós estamos tratando aqui especificamente, vocês não precisam se preocupar com a questão, tá, da relocação. Não é preocupação, porque a questão de reassentamento, relocação, isso daí, gente, é mais quando a gente está trabalhando numa comunidade vulnerável, de baixa renda, onde as pessoas estão numa área de risco e que faz parte do projeto, você dá um novo destino, né, uma nova habitação para essas pessoas. Mas aqui não é esse tipo de caso. Aqui não tem ninguém, digamos assim, em área de risco, entre aspas, né, apesar de que tem gente invadindo a área de preservação, né, a área de APP, mas você não vai ter aí famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, nesses casos aí, né, digamos que a prefeitura realmente estivesse disposta a colocar esse projeto do parque em andamento, colocar esse projeto em curso, o que a prefeitura iria fazer nesse caso? A prefeitura, ela iria indenizar todo mundo, o que para muitas pessoas seria até uma boa, porque tem gente que está até querendo vender e não consegue. Então, assim, a prefeitura paga o preço de mercado, ela paga o preço que está lá na planta de IPTU, que é o preço de mercado. Isso aí é sempre revisto, né? São sempre revistos estes valores. Então, é um caso de indenização. E ninguém precisa se preocupar, para onde eu vou colocar? Não tem problema, tá? Agora, o que você vai retirar, aí vai ser de acordo com a análise de cada um, tá? E uma coisa também que a gente pede que vocês façam, tá? Até vou colocar aqui essa observação, tá? Aqui importante, fazer o cálculo da área, tá? Esse cálculo é um cálculo simples, tá? Onde você vai falar e escrever ao mesmo tempo, não dá certo. Cálculo da área, tá? Em metros quadrados, você vai calcular ali aquela área que você está trabalhando, ok? Alguém queria perguntar alguma coisa? Tá, então vamos lá. Então, vamos lá, continuando. Então, após esse mapa de... continuando a responder a pergunta do Samuel, desculpa, esse mapa do setor selecionado, ó, esse sim, tá, gente? Tá meio que uma repetição aqui, tá? Do que é daquele outro lá de cima. Mas isso ao longo do trabalho só serve para dar mais didática, né? Para facilitar aí a leitura, tá? Próximo mapa que entra aqui, próxima planta, né? É a planta do parque mesmo, a planta de implantação, com indicação de pisos, tá certo? Com novo percurso do riacho, com vegetação existente, vegetação implantada, tudo que você conseguir mostrar aí nessa planta, tá? Onde você vai ter maciços vegetais, onde você vai ter canteiros, né? Onde você vai ter a preservação das áreas que já existem. Então, isso é a planta, né? A implantação do seu parque, é a cara dele ali em planta, tá? Além dessa planta, vocês vão fazer algumas vistas e perspectivas do cenário ambiental pretendido. Gente, esse projeto aqui, vocês vão estar apresentando num nível de estudo preliminar, né? Mais ou menos aí esse nível que a gente vai estar trabalhando. Então, vocês vão apresentar algumas vistas e perspectivas do cenário ambiental desejado, tá? Pretendido. No caso, gente, nós estamos pedindo que tenha no mínimo 2 croquis, perspectivas, por aluno, tá certo? Então quem tiver 5 pessoas na equipe vai ter 10 desenhos, vai, porque quanto mais desenho, melhor, tá?
E assim, a gente só vai conseguir desenhar se a gente desenhar. Não existe uma forma de você acordar e, de repente, sair desenhando super bem. Não dá, isso não existe. Você só vai desenhar bem se você fizer um treinamento, né? Treinar várias vezes, né? É aquela coisa. Ninguém vai amanhecer do dia para a noite sarado. Você só vai ficar sarado se você fizer a ginástica. Então, coisa do desenho é treino também, gente. É a mesma coisa, tá? Então, vamos desenhar. Outra coisa, corte esquemático, tá? Com o perfil do riacho antes e depois, tá? Canalizado e renaturalizado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na aula de hoje, tá? Outra coisa que também é um pouco uma repetição é o novo perfil. Nesse caso, nós estamos pedindo aqui de pelo menos 2 vias de acesso, tá? Então, são 2 vias de acesso importantes ao parque, que você pode estar utilizando aquele perfil que você fez no Street Mix, só que agora você pode fazer suas sugestões de mudança, porque você fez o que ele era, e agora você vai fazer o que você quer que seja, ok? E, né, por último, que na verdade é o que a gente estava conversando hoje e na aula passada, eu coloquei aqui a proposta de mobiliário com medidas em escala humana. Então, gente, esse mobiliário aí é mobiliário variado, tá? Banco, lixeira, totem de comunicação, né? Pode ter luminárias mais baixas, luminárias de piso, né? Poste de jardim na altura das pessoas, enfim. Vocês ficam aí totalmente à vontade para ter várias ideias aí com relação ao mobiliário. E eu acho que com esses itens que a gente colocou aqui, dá para a gente ter uma boa ideia da cara desse parque, tá bom? Quem quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Tá. Então, eu busquei aqui algumas imagens, tá? Para a gente ver um pouco aqui, tá? Falar um pouco de infraestrutura verde. Tá? Eu até coloquei aqui. Ok. Na verdade, eu coloquei infraestrutura verde e azul, porque hoje a gente já encontra alguns autores, né, utilizando essa expressão. Afinal de contas, o que que a gente está querendo falar quando a gente fala de infraestrutura verde e azul? Na verdade, gente, o que mais a gente quer falar quando a gente está falando sobre isso é enfatizar, né, essa visão sistêmica, né, enfatizar uma forma mais ecológica, né, uma forma mais ecosófica de entender esses elementos da cidade e de enxergá-los, né? Então, considerando toda a diversidade, complexidade. E para que serve isso? Para a gente lembrar que, na verdade, o que eu comumente, né, a gente encontra muito essa denominação em alguma literatura, né, em alguns teóricos, a infraestrutura ambiental, né? Na verdade, o que é essa expressão? Quando a gente fala sobre isso, na verdade, a gente está querendo mudar um pouco, né, de paradigma, mudar um pouco de paradigma de que só o que é cinza, né, só o que é construído, só o que é concreto é infraestrutura. Vocês percebem isso? A gente ouve essa palavra infraestrutura e a gente pensa em quê? Né? A gente pensa em concreto, a gente pensa em canais, a gente pensa em grandes vias, a gente pensa em posteamento, em iluminação, em tudo isso. Mas esses novos autores, né, essa nova visão, vem falando sobre essa questão de infraestrutura verde para lembrar para a gente de que uma árvore, por exemplo,
ela também é um elemento de uma tecnologia complexa, né? Se eu dissesse para vocês que, olha, gente, acabou de ser inventado uma coisa incrível, que você pode, ela tem mais ou menos, no máximo, 1 centímetro de diâmetro, tá? Você coloca ela ali, se você regar, num período de 10 a 20 anos, ela vai atingir uma altura que pode ser maior do que um prédio de 2 ou 3 andares, dependendo da espécie que for, né? Ela tem uma infraestrutura sólida, ela tem um pilar, né, para muitas coisas, ela faz uma fixação do solo, ela libera oxigênio. Quer dizer, eu estou falando do quê, gente? Vocês têm ideia do que eu estou falando? Alguém quiser falar? Então, estou falando de uma árvore, né? De uma infraestrutura verde. E o que é uma árvore, né? Se não uma infraestrutura verde? Ela é uma forma de infraestrutura verde também. Então, essa forma, quando a gente fala em infraestrutura verde, é um jeito de valorizar toda a rede de elementos naturais que existe na nossa base da nossa cidade, né? A nossa base, ela é toda uma base natural, e um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje nas grandes cidades poderia ser evitado se a gente considerasse muito mais essas infraestruturas verdes, né? Então, a gente tem vários problemas como enchentes, rios urbanos poluídos, proliferação, né, de lixo, inclusive porque a água, ela é um vetor de transmissão. Então, se eu coloco uma poluição em um determinado ponto da água, o que o rio vai fazer é fazer com que isso se espalhe ao longo do seu curso, né? E a outra coisa que é muito importante da gente considerar são as funções estruturais das paisagens, né? Então, aquilo ali tem também uma função estrutural, né? A, a, a infraestrutura verde, todos os elementos naturais que existem numa determinada área, eles são elementos que eles também têm funções, né? Eu até queria voltar um pouquinho para aquela aula que a gente ficou falando sobre rios. Até separei aqui para mostrar para vocês, né? Umas imagens. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí, gente, por exemplo, ela é uma imagem antiga, tá? Do Rio Pinheiros, lá em São Paulo. Isso aqui é uma imagem do nosso conhecido Google Earth, né? Onde vocês estão vendo aí, essa linha, né, azul, é um pouco do desenho original do Rio Tietê, com suas curvas, né? Ou seja, seus meandros, e esses meandros serpenteavam aí por essa planície que vocês estão vendo, né? Um rio de várzea, um rio de planície, portanto, um rio lento. E o que a gente está vendo aí? Que esse rio ele foi retificado, então foi colocado aí uma infraestrutura cinza que nada tinha a ver e que em nada respeitou a infraestrutura original. Essa infraestrutura cinza que foi colocada aí, ela foi colocada como se a gente simplesmente ignorasse tudo que existia aí
toda a fauna, toda a flora, toda a vida, todas as curvas, né? E as áreas alagadas que se formam nesses espaços que são criados pelas curvas. Isso é uma área de várzea, né? É uma área para ser molhada, era para ser uma área de parque. E é exatamente, gente, essa área que nunca deveria ter sido construída, né? E qual é o resultado disso? O resultado disso, gente, é uma forma de planejamento, né? É uma forma de construção de cidade, é uma forma de urbanismo que, infelizmente, a gente tem que assumir qual é o verdadeiro nome dele. Ele é uma espécie de urbanismo criminoso. Por quê? Porque todos os anos morrem muitas pessoas por afogamentos, por enchentes, por carros que caem nesses canais. Exatamente por quê? Porque não foi respeitada uma infraestrutura ambiental que existia aí, né? Então, assim, se já fazem o quê? Se não me falha aqui, eu acho que essas marginais aí foram construídas nos anos 40, 50, então já são mais de 70 anos aí que vem morrendo gente. Então, isso, gente, não é algo aleatório, não é algo que acontece por conta de uma catástrofe, não é um furacão, ou um vendaval, ou um terremoto, não, não é nada disso. É uma coisa construída pelo homem e que sim, e que é responsável por muitas mortes, né? É um modelo de cidade perverso. E um modelo de cidade que hoje em dia procura se não repetir. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas poxa, mas por que fizeram isso? Né? Por que fazem isso? Porque há uma mentalidade, né, principalmente desenvolvida no início do século passado, mas que hoje essa mentalidade já vem mudando, pelo menos assim, hoje a gente não está ouvindo ninguém querer canalizar o Rio Cocó, né? Se vocês estiverem ouvindo falar alguma conversa dessa aí, vocês falem aqui, porque é bom a gente saber, né? Mas, enfim, essa durante muito tempo, né? Vou dizer para vocês que durante quase que um século, talvez um pouco menos do que isso, essa é esse foi o modus operandi, né? Essa é a forma com que as nossas cidades estavam sendo tratadas e projetadas. E os resultados estão aí, né? Os resultados aparecem todo ano. Além dos prejuízos também econômicos, né? Que são diversos. Na verdade, para mim, nem existe essa separação, né? Prejuízo é prejuízo. Econômico, na verdade, seria redundância, né? Porque não há nada mais grave e preocupante aí, no caso, do que as vidas que são perdidas todos os anos, né? Com relação a isso. Até aí, tudo bem, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, eu estou mostrando isso aqui para quê, gente? Para a gente ver o que é uma infraestrutura cinza e o que é uma infraestrutura verde, né? Essa outra imagem que eu estou colocando aí também é uma imagem do Rio Pinheiros, tá? Então, vocês veem como eram bonitas essas curvas e todas essas áreas que ficam aí, né, entre as curvas, são áreas de várzeas, áreas que eram para ser áreas de parque, né? Áreas que eram para ser áreas de parque e que era para a gente não ter esse tipo de problema que a gente convive com essa perversidade, né, com essa forma de urbanismo perverso até hoje, tá? Bom, essa foto, eu consegui essa foto aqui, mostrar para vocês, que eu achei muito boa. Espero que vocês estejam conseguindo ver tão bem quanto eu. Mas aqui a gente pode ver
principalmente aqui na margem direita, né? Toda essa área do Pajeú, tá? Que é a área do Palácio do Bispo. Então, assim, a gente vê como isso aqui poderia ser interessante se a gente realmente tivesse aqui um parque bem preservado. Vocês estão vendo aqui a igreja, que ela era uma outra igreja, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Ela ganhou naves laterais, né? Ganhou uma cúpula também. Ó, olha só que interessante. A praça era bem aqui, dessa forma, aqui do lado. Tinha essa outra praça aqui desse outro lado, assim. Hoje tem um gradeado aqui. Aí já tinha nesse período aí, a senhora sabe de quando é, professora, essa imagem ou não? Pois é, eu não consegui saber exatamente, mas com certeza ela é, ó, se a gente for olhar aqui, a Porque catedral, tiraram, né, aquele espaço que tinha bastante água, perto do Parque das Crianças, do Riacho. Tinha tipo sim, o um espaço, açude, tinha um um açude. açude. Ó, eu tô Pois é. calculando que essa foto aqui, ela seja mais ou menos da década de 60, por aí. Por quê? Por conta da construção da catedral. A construção da catedral nova foi na década de 70. E aqui a catedral não está a catedral nova. Olha só aqui o meu mouse. Vocês estão vendo meu mouse? Sim, tô vendo. Tá? Então a catedral ela era bem menorzinha. Catedral antiga aqui, não tinha ainda, tá? Ó. Outra coisa que a gente vai observando aqui também, que é a Praça da Polícia, né? Que essa é uma praça que aqui é a Secretaria de Finanças da Prefeitura. Ela tem um outro nome, tá, gente? Mas é porque ela é muito conhecida como Praça da Polícia. Aqui, ó, a Praça dos Leões, está aqui, ó, tá? Que é a Praça do Ferreira, já tinha a Coluna da Hora bem aqui. Aqui a gente consegue enxergar também toda essa área do Palácio do Bispo, aqui, ó, próximo aqui à Catedral, né? O colégio aqui, Justiniano. E eu acho que também tinha uma área alagada aqui, ó. Na verdade, aqui é o Pajeú, tá, gente? Ó, aqui onde eu estou mostrando. Então, eu estou querendo acreditar que essa foto aqui é da década de 60. Tá? Que esse desenho, né, que é um registro iconográfico. Esse registro, tá, gente? Teve gente que colocou como um mapa no trabalho. Mas ele não é considerado como um mapa, ele é mais um registro iconográfico mesmo. Que aí a gente vê como o Pajeú foi importante, né, para esse início da nossa primeira, digamos assim, né, aglomeração populacional, né? Então, aqui, algumas palmeiras, a gente vê que não tem escala aqui é mais um registro iconográfico, né? O mar aqui, criando uma espécie de uma baía. A gente vê uma outra casinha perdida, né? Aqui o forte, tá? Aqui muito provavelmente era a casa de câmara e cadeia, que é onde vai existir depois a Insetur, né? Porque na verdade esse mapa é anterior a isso. Tá? E esse mapa aqui, que é um mapa conhecido de vocês, né? Que eu estou mostrando esse mapa aqui novamente, com que finalidade? Mostrando esse mapa aqui, gente, para vocês verem que lá, né, 1888, né, lá no final do século XIX, quando se estava pensando a expansão da cidade, vocês observem que aqui
todo o percurso do Pajeú, ele está sendo respeitado, né? Porque vocês observem bem. Primeiro, vamos ter o seguinte entendimento. O mapa, ele comunica, né? O mapa, ele está te contando alguma coisa esse mapa ele quer te contar. E olha só o que esse mapa está contando para a gente, né? Que aqui tinha uma duna, aqui tinham outras duas menores, e que essa região aqui, quer dizer, por que ele não passou um quadriculado aqui em cima e aqui em cima? Por que ele não fez achurado aqui em cima? Por quê? Porque naquele momento ele imaginou a expansão da nossa cidade, esse riacho sendo respeitado. E não passando um xadrez aí por cima como se ele não existisse. Né? Então, assim, por quê? Porque aqui tem uma achura, que é uma achura específica de uma vegetação. Né? Aqui tem um desenho de um riacho que, se ele tivesse a cidade crescido em volta, mas do jeito que está nesse mapa, o riacho sendo preservado, a gente ia ter uma outra configuração muito mais interessante, com certeza não teríamos os problemas de alagamento que a gente tem, né? E teria uma qualidade de vida bem melhor em toda essa área do centro, que vai aí se expandindo em relação na direção da aldeota. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a gente estuda, né, a evolução urbana, a gente estuda um pouco da evolução histórica, exatamente para entender, né, em que momento essas coisas acontecem, em que momento alguém chegou e disse que não tinha nada que preservar riacho nenhum, e que vamos colocar um canal de concreto aí e está tudo certo. E, na verdade, não está tudo certo coisa nenhuma, porque isso foi uma coisa que foi feita durante o século XX, mas que a gente vai passar o século XXI sofrendo as consequências disso ou tendo que consertar. Né? Em muitos casos, é possível consertar. Nesse caso do Pajeú, eu acho que é muito possível consertar. Mas tem alguns casos, né, como, por exemplo, esse caso aqui de São Paulo, como consertar? Então, quer dizer que por conta desse projeto, por conta desse tipo de urbanismo criminoso, a gente sabe que todos os anos vão morrer várias pessoas e ninguém vai fazer nada com relação a isso. Por quê? Porque os custos são muito altos para a reversão disso. Como eu vou conseguir fazer a reversão de uma situação dessa? É possível? É. Isso, principalmente em muitos países que tem muito mais dinheiro, né? Que tem muito mais organização, que tem muito mais capacidade de recuperação. Então, assim, não é à toa que a Alemanha foi o país pioneiro e mais bem-sucedido nesse quesito de renaturalização de rios, tá? Então, assim, que bom que a nossa situação com o Pajeú, né, ela é uma situação, no nosso caso, mais reversível. Claro que a gente ter a reversão total é muito difícil, né, a renaturalização total. É praticamente que impossível, mas dá para a gente renaturalizar vários trechos aí, certo? E reverter bastante coisa. Né? Você tinha esses trechos aqui, ó, mesmo esses trechos aqui que não eram ainda habitados, ele foi deixando, né? Olha só, a quadra aqui é de um tamanho, aqui a quadra não segue o tamanho. Por que que ela não segue o tamanho? Exatamente por causa da presença desse elemento. Então, ela já vai adquirindo os tamanhos. Então, a gente vê por toda essa achura aqui que havia uma intenção de respeito ao riacho. Esse respeito esse que, infelizmente, né, não se prolongou até os dias atuais, tá? Quem quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa?
Tá. Então, ó, aquela água que a gente via era por aqui também. Essa aqui é a Visconde do Rio Branco, que ela era uma estrada de carroça, né? A gente observa, gente, ó, que essa intenção de parque, ela já existia, né? Ela já estava aí. Tá? Então, a gente está agora nessa fase das proposições, né? Então, o nosso trabalho agora vai partir dos problemas e potencialidades, onde vocês tiveram diretrizes e ideias, e agora nós vamos chegar, né, em ações projetuais, certo? Levando em conta, né, as dimensões de performance, qualidade, sentido, adequação, controle, tá certo? E as respostas que vão aparecer aí em forma de projeto, tá? Depois eu vou ir dando mais alguns, eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? Mas depois eu vou dando mais alguns. Tá, vou passar um pouquinho por isso agora, que eu não vou falar de vegetação urbana especificamente hoje. Eu queria voltar, tá, para essa questão dos rios. Então, eu tinha separado aqui uma dos rios, tá? Então, a infraestrutura verde. Então, o que a gente vai encontrar lá, pessoal, no canal, né? Não dessa forma aqui, mas, enfim, esse desenho está até muito bonito para a nossa situação, né? Nossa situação não é nem de perto tão interessante assim. Até porque aí eu tenho espaços de vegetação, de permeabilidade, tudo. Mas o que vocês estão vendo aqui, né? Eu peguei essa perspectiva para mostrar o quê? Aqui a gente está vendo um rio canalizado numa seção quadrada. Tá? E lá no Pajeú, a gente vai ver também uma situação semelhante. Com a exceção daquela área, que é aquela área do Parque do CDL, da área do mercado, né, e da área do Palácio do Bispo, o resto está tudo concretado desse jeito. E isso é o que a gente não quer, né? Que, na verdade, o que a gente quer seria uma situação onde a gente tivesse o rio, certo? Naturalizado, tá? Onde aí a gente está vendo aí, eu tenho como se fosse, eu tenho 4 cortes, né? Que estão passando aí nesses trechos do rio, e eles mostram profundidades diversas, né? A própria terra, a vegetação, tá certo? Ajudando a fazer a fixação dessa terra. E vocês vão fazer um corte muito parecido com esse, certo? Então, fica aí a sugestão para vocês darem uma olhada lá na cartilha, no Unifor Online, vocês vão ter lá renaturalização de rios. E tem essa cartilha que é de onde eu tirei esses slides, tá certo? Porque o que a gente quer é uma situação como essa, tá? Onde a gente tenha vida, o corte, ele é mais ou menos assim, quer dizer, eu vou tirar o concreto e eu vou procurar restabelecer os processos ecológicos na minha área que eu estou trabalhando, na minha área de parque, tá certo? Então, qual é a ideia? A ideia é aplicar o conhecimento. Então, a gente está trabalhando com renaturalização, né? Então, é isso que a gente vai buscar fazer, pelo menos na nossa área de parque, tá? Então, nós não vamos manter o canal, nós queremos um riacho de verdade, tá certo? Nós não queremos um canal de concreto cheio de lixo e cheio de poluição. A gente quer um espaço cheio de vida, de fauna, de flora, né? Utilizando o que vocês identificaram como sendo a potencialidade, certo?
Então, por isso que a gente colocou lá no nosso roteiro de antes e depois, tá? No nosso roteiro, vocês vão fazer o corte esquemático, perfil do riacho antes e depois, analisado e agora é naturalizado com a nova proposta. Ok? Ok, gente? Até aí tudo bem? Professor, uma pergunta. Os cortes, todos têm que ser em forma de desenho técnico ou a gente pode fazer em tipo um croquis? Não, esses cortes, eles podem ser croquis, tá? Aqui, ó. A única coisa que a gente quer é que vocês fiquem sempre atentos com relação à proporção. Por exemplo, eu vejo ali que a largura naquele meu canal ali, da Rodrigues Júnior, o canal está com uma largura de 2,5 metros. Então, eu vou procurar desenhar aquilo numa proporção, tá certo? Mas podem ser em forma de croquis, sim. Alguma parte precisa ser em desenho técnico, porque a gente pode fazer um croquis colocando as proporções também, né? Mas tem algum que a Sim. senhora quer que seja técnico? Olha, essa coisa do técnico, Raquel, é muito relativa, tá? Na verdade, o que vocês precisam fazer é com que o desenho se comunique, tá? Nós não vamos chegar numa fase de um projeto executivo aqui. Isso que vocês vão apresentar como projeto é um estudo preliminar, né, do projeto. E, digamos assim, mediante a uma aprovação, né, no caso, como vocês estão apresentando um projeto que é para uma comunidade, que tem os lojistas, né, que tem os usuários, que tem os moradores, digamos que isso seria apresentado, uma vez que esse projeto fosse aprovado, ia se partir para um projeto executivo. Mas o que vocês vão apresentar, ele é no nível de um estudo preliminar. Então, por exemplo, a planta. Eu posso fazer essa planta à mão? Gente, pode, desde que ela esteja bem feita, bem desenhada e que comunique, tá? Pode ser, sim, tudo feito à mão, mas tem que ser proporcional, tá? E tem que estar principalmente o quê, gente? Comunicando, né? Porque o nosso desenho, ele precisa falar também. É claro que vocês vão apresentar, vocês vão ter a oportunidade de fazer a apresentação, mas é interessante que o projeto fale. Então, tanto que vocês viram aqui, tá? Eu não especifiquei que tem que ser desenho técnico, tal, não. Pode ser um desenho bem interativo, pode utilizar cores, pode puxar setas, tá? O importante é o desenho comunicar. Ok? Ok, gente? Então, falando um pouquinho, tá? Da nossa data. Tá? Eu coloquei aqui uma data, tá? Pensando em quê? Pensando que tenha tempo para todo mundo apresentar, tá? Então, assim, dessa vez a gente vai fazer da seguinte forma. Nem vou deixar um tempo tão grande como eu achei que ficou dessa no meio, mas que eu acho que tudo bem também, porque foi bom para dar um pouco mais de interação nas nossas aulas, né? A gente está nessa situação de descobrir o que vai funcionando mais também aqui, né? Eu acho que é uma coisa de descoberta e a gente vai vendo o que funciona mais. Mas o que eu vou procurar fazer? Procurar fazer mais ou menos as mesmas regras que é o TCC, que afinal todo mundo aqui vai fazer TCC, né? Então, na verdade, quase todos os trabalhos, eles já seguem essa regra. Então, a gente vai fazer daquele jeito, que é o quê? 20 minutos, mesma coisa do TCC, 20 minutos, tá? E tendo
mais 5 para falar. Então, o que eu estou calculando é que a gente vai precisar até de no máximo umas 3 aulas para encerrar tudo de apresentação e já ir, na verdade, também dando um feedback para vocês. Então, assim, essa dinâmica, ela vai ser a partir aí do que vocês vão apresentar, tá certo? Então, vai ter a entrega do caderno, né, que como a gente havia combinado, no início do mês, ela vai ficar agora para esse finalzinho do semestre, né, que nem parece, eu também não estou nem acreditando, mas já está perto, né, já está chegando, e além da entrega do caderno, vocês vão fazer uma apresentação. Só que a apresentação, gente, não apresenta mais nada de diagnóstico. A apresentação, o foco é aqui, tá? O foco é aqui no projeto do parque, tá certo? Então, é o que está aqui, a tendência, tá? Acredito eu, que essas apresentações, por serem mais com desenho, ser mais objetivo, elas têm a tendência de não demorar tanto quanto a de diagnóstico, né? Você não vai ter tanta leitura, tanta coisa do tipo. Então, assim, é interessante que ela seja a partir dos problemas, você pode até começar falando só daquele quadro de problemas e já ir falando do projeto, tá? Então, a gente pensou essa data, tá? Para essa entrega para o dia 8, tá? 8 de julho. Que aí seria a entrega dos cadernos, certo? Cadernos completos, e a apresentação, ela não é feita com o caderno completo, são outros slides que vocês vão fazer só com o projeto, só para apresentar. Por que essa data? Para a gente conseguir ter tempo das apresentações, né? E também ter tempo dos feedbacks. Então, na verdade, de acordo com o nosso calendário lá que está no Unifom Online, esse período aí de julho, né, já começa a ter os períodos aí de feedbacks também, né, de retorno também das aulas. Certo? Até aí tudo bem, gente? Ok. Então, com relação, tá, ao mobiliário, quem quiser continuar pesquisando, eu acho interessante já começar, dessa pesquisa, você já vai, a minha sugestão é já irem fazendo a produção, né, já irem produzindo esse mobiliário da área de vocês, tá? Porque aí você já começa a definir alguma coisa de conceito, alguma coisa desses estilos. E assim, hoje eu quis realmente dar falar um pouco mais sobre essa questão da infraestrutura verde, tá? Próxima aula vamos falar um pouco mais de jardins de chuva também, tá? Falar um pouco mais de outros elementos que podem ajudar nesse projeto. E eu vou estar sempre trazendo aqui, gente, elementos que possam ajudar vocês agora nessa fase de projeto. Mas eu observo que, assim, a maior parte do trabalho já foi feito, porque com certeza a cabeça de vocês aí, né, já deve estar com várias ideias que vocês, inclusive, já devem ter desenhado aí numa folhinha aí do caderno, em algum lugar, porque com certeza toda essa fase de diagnóstico, ela é uma preparação para o projeto. Então, assim, não é que seja pouco tempo para o projeto. Na verdade, nós já estamos há 3 meses fazendo esse projeto. Né? 3 não, mas vamos dizer que 2 meses, né? Fazendo esse projeto.
o diagnóstico, ele é uma etapa fundamental, e eu jamais consigo chegar com um projeto sem ter feito um ótimo diagnóstico, tá bom? Professora, Oi, Júlia. Tô sim. professora, tudo bem? Eu não tive como apresentar meu mobiliário no começo da aula, posso apresentar agora, rapidinho? Pode. A senhora ainda vai falar alguma coisa? Ou Não, já pode sim. A gente já está meio que no fim mesmo. Ok. Então, vocês estão vendo? Sim. Eu peguei 2 mobiliários, esse aqui e o orelhão, que não é exatamente um mobiliário de banco, mas que eu achei interessante também. Uhum. Esse aqui, o nome é Mobiliário Macarrão, é desse estúdio AGA, Estúdio Criativo. E eu não coloquei cortes ou medidas exatas, porque o intuito dele é realmente não ter essas medidas exatas para ser replicado. Ele é mais orgânico, assim, e ele pode adaptar várias pessoas, mesmo que grupos diferentes, né, em cada um desses braços do mobiliário. Uhum. Mas mesmo E, assim é interessante que você tenha medidas, tá? E outra coisa que é de altura. interessante, Luiz, porque, vamos supor, aí você tem uma coisa que eu até falei de quem apresentou aí no início, né? A Júlia, né? Tá. Então, quando você pegar esse mobiliário aí que você desenhou, se você, a partir, digamos que você pegou isso aí a partir de uma foto, certo? Que essa foto você pegou só a imagem. Então, pode ser que isso venha a ser um start, né? Um começo para você desenhar o seu. Eu vou estar imitando, não sei o quê. Não, não é nada disso, né? São referências que a gente pode estar utilizando. Então, assim, na hora que você desenha isso aí, por exemplo, fazer um corte nessa seção. A mim, me parece que ele é um mobiliário de concreto, tá? Então, como que é esse concreto? Né? Provavelmente ele não é maciço, senão vai gastar muito cimento. Então, pode ser que ele seja vazado, né? Até porque para desinformar e tudo. Então, são essas coisas, tá certo? Que eu quero que apareçam na hora que você vai fazer o croquis. Você vai começar a se questionar, por exemplo, ó, essa linha que tem essa linha do lado esquerdo, né? O último vértice aqui, se você for pegar esse último vértice aí, qual é essa inclinação? Porque essa inclinação, ela dá a cara do design do negócio. Se você fizesse ele todo retão, ele já ia ficar com outra cara, concorda? Então, tem uma questão ergonômica aí, né, que o quê? Quando eu sento, a minha perna, ela vai querer entrar um pouco. Então, eu posso pegar essa inclinação da minha perna, olhando para a batata da perna, indo para o chão, né, para o calcanhar, e nessa inclinação eu posso tirar um ângulo. É um ângulo de 30 graus, ou é um ângulo de 60 graus, ou um de 40. Então, são essas pequenas decisões que vão definir um design. Entendeu? E são essas pequenas decisões que também, na hora que você estiver projetando o seu, no caso, vai dar a personalidade aí do seu design, certo? E assim, mesmo que seja orgânico, também não significa que não tenha medida, tá? A gente precisa de algumas medidas, sim. De qualquer forma, eu vou te dar 0,5 se você mostrar na outra aula o desenho com as medidas, certo? Certo. Aí eu te dou mais tem um 0,5. Que é o do orelhão também, da Chuminha Silveira, Uhum. que aqui tem as medidas, que outra não tinha, né? Aí ela fala que é para mostrar... Esse orelhão é o orelhão tradicional mesmo? Aquele Tem o orelhão tradicional? tradicional. Tem. Uhum. Ele já é, hoje em dia, quase que um objeto em extinção, né? Muitas crianças nem sabem do que se trata.
E eu acho ótimo. Eu acho que, inclusive, vocês poderiam pensar, já que você foi atrás desse elemento, e eu acho um dos mobiliários, assim, muito interessante, muito bacana, que, assim, eu acho que hoje, ainda assim, um telefone público, né, ele pode ser, sim, um elemento importante e necessário também na paisagem, apesar de todo mundo ter telefone celular, né? Se, enfim, se o seu celular for perdido ou se você for roubado, como que você vai fazer, né? Então, é sempre bom ter também um equipamento público para poder se comunicar. E eu acho que vocês poderiam aproveitar e tentar fazer uma releitura disso daí, né? De repente com um formato um pouco diferente, de repente incorporando aí uma placa de energia solar, né? Porque aí ele pode ser um orelhão, mas pode ser um lugar para você carregar também o seu telefone, ou fazer uma ligação com menos barulho, se a rua estiver muito barulhenta. Enfim, ele tem as suas utilidades, né? Mesmo com o advento do celular, ele continua tendo suas utilidades. Acho muito legal também. Esse aí já está com as medidas e pode ser também uma ótima inspiração para vocês, certo? Professora, em Juazeiro do Norte, todos os orelhões de lá são formato do chapéu e da bengala do Padre Cícero. São pretos, é bem interessante. Ah, que legal. Vou dar uma pesquisada para ver aqui, bem interessante. Eu vi também em Recife também tem uns orelhões com formatos diferentes, de coqueiro, ou de coqueiro não, de coco, como se fosse uma metade de um coco. Bem interessante também. André, teria como apresentar o meu bem rapidinho? Dá sim, Alexandre. Tá bom. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Tá sim. A ideia dele, ele tem a dimensão total de 2,60. Aí a ideia de fazer ele dessa forma partiu de tentar atribuir nesse espaço uma maior quantidade de pessoas, né, se sentirem mais confortáveis. Então, eu trabalhei com duas alturas diferentes de assento, uma maior de 45, que é essa e essa, 45 centímetros de altura, e essa daqui eu trabalhei com 38 para justamente diminuir um pouco mais, e outras pessoas também menores, né, crianças, pessoas com nanismo, poderem se adequar nesse ambiente. Esse espaço aqui, ele tem 90 centímetros, que é destinado ao cadeirante, né, por sem cadeira de rodas. As cores trabalhadas foi azul e laranja, para trabalhar esse quesito complementar, e esse ângulo aqui, eu procurei trabalhar com ele na faixa de 106 graus, 107, que é o ângulo adequado para relaxamento. E aqui nesse lado eu também coloquei esse apoio de braço justamente para dar essa nova utilidade. Então, esse aqui ele não tem o apoio, mas esse aqui tem. Tá. Aí depois você mostra para a gente como que vai ficar esse apoio. Esse mobiliário, Alexandre, ele é um mobiliário que você pesquisou em algum lugar ou já é uma proposta sua? É mais uma proposta minha. Eu tinha feito essa pesquisa assim, no semestre passado, na cadeira de ergonomia, e aí eu acabei tendo essa ideia desse mesmo mobiliário, só que eu fiz alguns ajustes, né, que ele não era dessa forma, ele era todo junto, e ele era mais no estilo de um assento sem encosto. Aí, nesse caso, eu trabalhei com encosto e com esses espaçamentos aqui para incluir mais pessoas. Tá. O que eu vou te pedir aí é para você incluir a escala humana, tá certo? Tá certo. Nesse desenho. E também mostrar, né, uma vista para que a gente possa entender como que vai ser esse seu encosto de braço, tá? Tá bom. Joia. Gente, olha, na próxima aula tem mais uma chance aí para quem quiser mostrar, tá bom? E
Vamos ficar pensando agora no projeto, vamos pensar nas curvas do rio, tá? Vamos pensar em como que esse riacho poderia ser. Lembrem-se que agora ele já não é mais natural, ele foi canalizado, e agora vocês vão renaturalizar. Então, esse desenho, ele vai partir muito do mapa que vocês vão pegar de uso do solo e recriar e retirar as coisas. Então, vai partir muito a partir do espaço que você tem disponível, né? Para criar curvas, para criar um ambiente que você deseja, pensando aí na literatura que a gente leu ao longo do semestre, tá bom? Então, assim, vou continuar dando mais algumas dicas aí de projeto, tá? Até a próxima aula e até as outras aulas todas, né? E vamos trazendo também, se vocês já tiverem alguma ideia de projeto, tá certo? Que queiram compartilhar aqui em sala, também é muito bem-vindo, gente. E torna a aula mais dinâmica, mais participativa. Eu acho que fica mais interessante mesmo para todo mundo, tá bom? Então tá, gente, vou ficando aqui por hoje, ok? E na próxima aula eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre infraestrutura verde e também sobre vegetação, porque vegetação também é infraestrutura verde, tá bom? Então, um abraço aí para todos vocês, muito obrigada, tá bom? Fiquem bem e até quarta-feira. Ah, Paulo.